Doutora, será que a minha gravidez vai evoluir bem? Hoje, no domingo, fora do horário normal de atendimento, atendi agora uma paciente que engravidou após a fertilização in vitro. Já estava programada sua primeira ultrassonografia para a próxima semana, com 6 para 7 semanas de gestação, e ela apresentou um sangramento, o que causa em todos nós um grande desespero. Felizmente estava tudo bem, já até com um coraçãozinho batendo, esse bebezinho aqui que vocês veem. Então eu gostaria de conversar um pouquinho sobre essa dúvida muito comum. Enfim, engravidei, seja por fertilização in vitro, ou por técnicas mais simples ou natural. E será que a minha gravidez vai evoluir bem? Após o tão sonhado beta-HCG positivo, muitas comemorações, já pensamos no nosso bebezinho em casa daqui cerca de 9 meses, mas ao mesmo tempo começam as próximas angústias, as próximas preocupações, o medo da perda. E quais são os fatores que vão me deixar mais tranquila em relação à evolução da minha gestação? Infelizmente, mesmo após tratamentos de reprodução assistida, podem ocorrer os abortamentos espontâneos. Essa chance varia de 10% em mulheres mais jovens até 50% se estamos falando de mulheres com mais de 40 anos. Existem técnicas de se estudar o embriãozinho através do estudo genético cromossômico, onde tenta-se reduzir esse risco em mulheres onde a probabilidade é maior, mas ainda não é algo rotineiro e não se aplica à maioria das pacientes. Nós trabalhamos com essa fase inicial da gravidez. Temos uma expectativa com base em alguns critérios iniciais de evolução. O primeiro critério é a dosagem do beta-HCG, que se espera um valor em torno de 100 a 200 após 1 a 2 dias após o atraso menstrual. Isso equivale na fertilização a 9 a 10 dias após a transferência de um blastocisto ou 11 a 12 dias após a transferência de um embrião no D3, que é o estágio mais inicial. Valores muito abaixo nos fazem suspeitar que talvez essa gestação possa não evoluir bem. Se temos dúvidas acerca da evolução, outro critério é repetir esta dosagem em 48 horas. Espera-se que esse valor dobre a cada 2, 3 dias, nos primeiros 7 a 10 dias depois do diagnóstico da gravidez, sendo um valor mínimo esperado de um aumento de 66% a cada 48 horas. Caso isso não aconteça, a gente já começa a imaginar que essa gestação tenha um risco um pouquinho maior de não evoluir bem, que possa ocorrer um aborto espontâneo ou, eventualmente, que essa gestação tenha se implantado fora do local adequado, como, por exemplo, uma gestação ectópica. O terceiro fator que nos orienta é a ultrassonografia. Esta só vai nos acrescentar informação depois de um valor mínimo de beta-HCG de 1.000, 1.500, 2.000 miliunidades por ml, que é quando já se tem a expectativa de ver algum sinalzinho, mesmo pequeno, do saco gestacional, e já está sendo visualizada no local correto do útero, desde que exista uma sequência de evolução dessa gestação. E com 5 semanas espera-se ver esse saquinho gestacional. Com mais uns dias, visualiza-se a primeira estrutura embrionária, que é essa bolinha que você vê como se fosse um anel, e o embriãozinho pode ser visto depois de cerca de 3 dias como se fosse a pontinha desse anel, o diamante. Espera-se ver o nosso embriãozinho já com as primeiras pulsações cardíacas. Isso vai acontecer na semana 6, que ocorre 2 semanas após o diagnóstico do atraso menstrual ou a confirmação da implantação após a FIV. E assim, no equipamento de ultrassom, temos como fazer um cálculo se o desenvolvimento desse embrião está compatível com a expectativa da idade gestacional, baseada na data da menstruação
ou na data que os embriões foram transferidos. Se eu tenho um embrião que está com um desenvolvimento mais lento, isto me gera preocupação. Outro fator é o batimento cardíaco do bebê. Nesta semana 6, já se espera que os batimentos do coração sejam acima de 100. Se estiver menos que isso, também nos gera preocupação. Outra coisa que eu considero importante, mas isso não é regra, são os sintomas de gestação. Eu brinco com as minhas pacientes que eu quero uma grávida, gravemente grávida, com enjoos e tudo mais. O que isso significa? Que está ocorrendo modificações hormonais normais da gestação, com maior chance dessa gestação estar evoluindo bem. E então, são muitas questões para essa nova fase da caminhada. Estamos aqui para te ajudar e lutar junto para realizar o seu sonho de ter um filho. Conte comigo e um forte abraço.